vamos iniciando aí a nossa aula de geografia, também iniciando aí o nosso terceiro bimestre. O que a gente vai aprender aí no nosso terceiro bimestre? Nós vamos conhecer um pouquinho a relação entre o campo e a cidade. Qual a relação entre o campo e a cidade? O que o campo e a cidade têm em comum? Por que o campo depende da cidade e a cidade depende do campo? Introduzi um pouquinho sobre o assunto aí na nossa aula anterior, falando da interdependência entre esses dois elementos, tanto no espaço rural como também no espaço urbano. E eu expliquei para vocês, e eu tenho certeza que vocês compreenderam também, quais as nossas necessidades em relação ao campo, quais as necessidades do campo em relação aí à cidade. Por que a gente depende do campo para sobreviver? Por que o campo depende da gente também para se desenvolver? E aí eu expliquei para vocês algumas questões. Mas caso vocês não lembrem, a gente vai voltar ao nosso slide e relembrar um pouquinho do que foi tratado na nossa aula anterior. Lembra que na aula anterior eu apresentei para vocês essa imagem? O que essa imagem ela está representando? Essa imagem também tem no livro de vocês, tá bom? Lá no livro de Geografia, volume 3. Essa imagem ela está representando a família ali jantando e tudo mais. Expliquei para vocês que alguns elementos que estão na mesa dessa família, como a gente pode ver, são elementos que vieram diretamente do campo, né? E outros elementos aí que vieram do espaço urbano, mas que também dependem da cidade, certo? Nós temos, por exemplo, alguns elementos relacionados aí que vêm direto do campo para a cidade. Nós temos os vegetais, os legumes e outros elementos que passam por um processo para depois serem consumidos, como por exemplo o feijão, a carne. E eu expliquei também sobre os elementos que são orgânicos e os elementos in natura. Expliquei para vocês sobre a característica deles aí. Aí ele vai falar, eu expliquei o significado de interdependência para vocês, que é o estado ou qualidade de duas pessoas ou coisas ligadas entre si, ou seja, a dependência dos dois, né? Um dependendo do outro aí. Aí nós temos os elementos aí. O espaço rural, né, o campo e urbano, a cidade, apresentam características diferentes. Eles também são interdependentes. Os moradores do campo dependem dos serviços e dos produtos fabricados aonde? Na cidade. Assim como os moradores das cidades necessitam dos elementos produzidos aí no meio rural. Por exemplo, a gente depende dos produtos que vêm na cidade, dos alimentos. E o campo depende dos produtos que são fabricados aqui na cidade. As máquinas, né, por exemplo, são os produtos que são fabricados na cidade e que o campo utiliza, certo? Aí nós temos essas duas imagens aí, ó, a produção e o consumo também. Agricultor familiar trabalhando em horta orgânica no município de Campo Grande. Estabelecimento comercial no bairro de Santa Cecília, no município aí de São Paulo, certo? São a relação dos dois, um produzindo e o outro vendendo, né, para os consumidores aí. Então isso daí é a interdependência entre os dois elementos que a gente vai ver neste conteúdo agora do terceiro bimestre. Outra característica, os elementos que vêm direto do campo aí, que a gente não precisa passar por nenhum processo, né? As verduras, as frutas localizadas nas feiras também. E os produtos são os chamados produtos in natura, certo? E a produção deles aí no campo também. Então este é um assunto que a gente vai ver no nosso conteúdo de geografia. Vou deixar uma mensagem para vocês
e também atividade para casa, tá bom? Para casa vai ficar a página 3 e a pesquisa da página 5. Página 3 e a pesquisa da página 5. E a mensagem para vocês também, ó. Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Linda mensagem. Então eu quero transmitir essa mensagem para vocês. Esse é um conteúdo que a gente vai estudar nas nossas próximas aulas. Por hoje é só. Muito obrigado. Beijo e até a próxima. Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 11 de agosto e, consequentemente, finalizamos aí o nosso volume 2, o nosso segundo bimestre, e hoje a gente vem começando o terceiro bimestre. Precisamos aí pegar o nosso livro volume 3, tá bom? Onde nós vamos trabalhar as ideias da divisão. Lá no começo do ano, vocês lembram que a tia passou várias divisões para vocês estarem realizando? E aí, aproveita esse momento, pega lá o caderno, dá uma olhadinha para você já ter uma noção de como é, porque já foi trabalhado no ano anterior, conteúdo de terceiro ano, divisão, e hoje a gente só vem aprofundando mais o nosso conhecimento, tá bom? Então, uma coisa que a gente precisa aprender inicialmente é que se a gente vai ter que resolver continha de dividir, que é a nossa divisão, nós precisamos ter uma boa base de multiplicação, ou seja, a gente precisa saber tabuada, tá bom? Inicialmente a gente vai estar copiando a tabuada do lado, mas futuramente a gente não vai mais usar a tabuada, tá bom? A gente precisa estar com a tabuada aqui, ou até mesmo se não tá aqui na cabeça, faz a continha na cabeça, tá? Quarto ano já é para estar desenvolvendo esse tipo de situação, até porque nós iríamos trabalhar o teste de tabuada, porque exatamente quarto ano já é para estar desenvolvendo isso. Então aproveita que vocês estão em casa, tá, gente? E aí, treina a tabuada, que aí não vai ter tanta dificuldade na hora de dividir, tá bom? Então a gente vai trabalhar aí as páginas 3, 4, 5 e 6. Nessas 4 páginas nós temos mais explicação, tá bom? E aí a gente precisa estar colocando a data do dia 11/8. Depois que a gente coloca a data, aí sim a gente vem começando a nossa aula, ok? Então nós temos aí na página 3, vamos acompanhar algumas atividades que vão ser realizadas em uma escola, A turma de Luísa do quarto ano foi dividida em grupos para uma atividade. Vamos observar aqui que foram divididos em 3 grupos. Depois, todas as turmas foram reunidas na quadra de esporte. Vamos observar que vai ter aí uma situação para a gente estar resolvendo. A gente vai observar aí que a professora de Luísa vai distribuir aqui, 75 palitos entre os grupos de alunos, ou seja, entre 3 grupos, já que tem 3 grupos aqui de 4 crianças, E aí a gente vai ter aí a primeira ideia da divisão, que é a de repartir em partes iguais, ok? E aí a gente vai ter que, para calcular, quantos palitos cada grupo vai receber, nós vamos resolver aí uma divisão usando diferentes estratégias de cálculo. Então a gente vai ter aqui uma primeira situação que foi dada para nós, tá? Como que nós vamos realizar a primeira situação? Através da decomposição do dividendo. Mas quem é o dividendo? É o primeiro termo da minha divisão. Mas no próximo slide a gente vai estar relembrando os termos, mas o primeiro termo é o dividendo, o segundo termo é o divisor e a gente vai ter aí como resultado o quociente, também a gente tem o resto. Às vezes o resto é 0 e às vezes tem resto com valor, tá bom?
Então a gente vem aqui através da decomposição do dividendo. Mas essa decomposição não é aquela que a gente conhece. Essa decomposição aí vai ser através da observação dos números possíveis para dividir. Como, por exemplo, aqui o dividendo vai ser o 75, né, dividido para 3, e a gente vem decompondo exatamente o dividendo, que é o 75. Decompomos ele, nós temos 30 mais 30 mais 15. Uma coisa que a gente vai observar é que todas essas parcelas a gente consegue dividir tranquilamente por 3, ok? Aí a gente vem dividindo parcela por parcela. A primeira parcela é 30 dividido para 3 é igual a 10. Agora a gente vem dividindo a segunda parcela, 30 dividido para 3, que é igual a 10. E aí a gente vem dividindo 15 para 3, que é igual a 5. Depois que a gente dividiu todas as parcelas, exatamente pelo 3, que é o número que é o divisor, né? Então a gente vem somando os nossos resultados, que a gente vem somando o 10 mais 10 e mais 5. Logo aqui a resposta dessa divisão de 75 dividido para 3 é igual a 25. Esse é um método, mas o que a gente mais trabalha é sempre aqui através do algoritmo. Assim como nossas continhas de adição, subtração e multiplicação, nós tínhamos um algoritmo, ou seja, nós tínhamos que armar uma continha e estar realizando. Aqui da mesma forma na divisão, ela é um pouquinho diferente, mas a gente consegue resolver, né? Então a gente tem aqui, ó, 75 dividido para 3. Uma dica que eu sempre dava para vocês, exatamente no começo da aula, é que a gente ia observar aqui o nosso divisor. E aí a gente ia ter que saber ou em mente ou tá reproduzindo exatamente a tabuada do 3, que é o divisor. Sempre. A gente vai trabalhar com a tabuada do divisor, que é a multiplicação, né? Então a gente tem aqui 75 dividido para 3. A gente vai observar lá na tabuada do 3, do 0 ao 10. A gente tem 75 como resultado? Não tem. Já que a gente não tem 75, a gente vem para o 7. A gente tem o 7 como resultado lá da tabuada? Não tem, mas tem um aproximado, que é exatamente o 6. Mas qual é a multiplicação que tem como resultado 6? É exatamente o 3 vezes 2. O 3 já está aqui, o 2 vem para o nosso quociente, que é o nosso resultado. E aí a gente vem subtraindo, porque a ideia é sempre zerar. Tá bom? Então nós temos 7 menos 6 é igual a 1. Já fizemos aqui com a dezena, a gente vem descendo o 5 da unidade. A gente vai ter 15. Agora lá na tabuada do 3, tem algum resultado que é 15? Tem, é aquela da multiplicação que a gente tem 3 vezes 5. O 3 já está lá no divisor e aí o 5 ele vem para o quociente, que é o nosso resultado. E aí 3 vezes 5 é igual a 15, a gente vem subtraindo, a gente tem 15 menos 15 que é igual a 0, ok? A gente vai entender melhor quando a gente for fazer as nossas atividades. Então a gente tem aqui os termos da nossa divisão. Como foi falado, o primeiro termo, dividendo. Segundo termo, divisor. O resultado da nossa divisão é o quociente. E aí nós vamos ter resto também. A gente tem a divisão que tem o resto 0. E aí a gente fala que essa divisão ela é a divisão exata, que dá certinho, tá bom? Mas a gente vai ver aí que vai ter também divisão que ela não é exata, que é aquela que vai ter o resto. A gente já trabalhou também esse tipo de situação, né? Então a gente vai ver que cada grupo vai receber 25, já que deu a divisão de 75 palitos de picolé em 3 grupos, foi 25, então cada grupo vai receber 25 palitos de picolé. A gente vem aqui, página 4 e 5, né, ainda com troca de ideias. Vamos observar aqui que no pátio da escola há 112 alunos reunidos e os professores formaram grupos de 5 alunos para uma atividade. Quantos grupos eles conseguiram formar? A gente vai ter essa ideia como a ideia de medir da divisão, né? A gente já vai vir, não vai vir com o método da decomposição das parcelas, mas vamos vir aí através do nosso algoritmo, onde nós temos aí que são 112 alunos e aí formam grupos de 5 alunos, tá bom? Então a gente tem que dividir os 112 para 5.
que é o que a gente tem aqui, para saber quantos grupos vai formar. Então, a gente tem 112 dividido para 5. A gente vai na mente ou efetuando a tabuada do 5 ao lado ou em rascunho. E aí a gente observa, 112 tem lá no nosso resultado? Lembrando que a gente vai utilizar como artifício a tabuada do 5 multiplicado por 0 até 10. Ok? Então, a gente tem 112 aí no nosso resultado? Não tem. Já que a gente não tem 112, a gente vai partir para o 11. Vai ter o 11? Também não tem, mas tem um aproximado, que no caso é o 10. Então, a gente tem aqui o 10, que é exatamente a multiplicação do 5 por 2. Logo, 2 vem para o nosso quociente. A gente vem subtraindo 11 menos 10 é igual a 1. Agora, a gente tem que desce o 2. Tá bom? Aí a gente vai ter 12. Será que tem lá na tabuada do 5, 12? Não tem. Mas tem um aproximado que é exatamente o 10. Novamente, né? 5 vezes 2, o 2 vem para o nosso quociente e o 10 vem aqui subtraindo. 12 menos 10 é igual a 2. Então vamos observar que aqui a gente não consegue mais efetuar a divisão por enquanto, mas mais para frente nós vamos entender fazer. Mas no quarto ano a gente não vai realizar ainda, só lá no quinto ano. Já que a gente observou que restou e a gente não consegue mais estar realizando, essa divisão aí, ela é a não exata, aquela que tem o resto, tá bom? Logo a gente vai observar que os professores conseguiram formar 22 grupos de 5 alunos e aí sobraram aqui, ó, 2 alunos, tá bom? A gente tem outra divisão aqui do 315 dividido para 3, por meio do algoritmo convencional. Novamente a gente tem aí 315 dividido para 3. Qual é a tabuada que a gente tem que ter em mente? É a do 3. Ou efetuando, né? A gente tem 315 aí no nosso resultado da tabuada? Não. Então agora a gente parte para o 31. E aí, do 31 não tem, mas tem um aproximado, que é o 30. Que no caso aí é o 3 vezes o 10. Aí a gente tem o 30 aqui, 31 menos 30 é igual a 1. Desce o 5. E aí a gente tem 15. Tem 15 aí no resultado da tabuada do 3? Tem aquele que é multiplicado por 5. Então a gente tem aqui o 15 subtraindo, que é igual a 0. Logo aqui o nosso resultado é de 315 dividido para 3 é igual a 105. A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente teve aí as ideias aí da divisão, onde a gente trabalhou aí, repartir em partes iguais, trabalhamos a situação de dividir, dar uma divisão exata, é aquela que não tem resultado, trabalhamos também a ideia de medir a divisão, e aí a divisão não exata é aquela que tem o resto na divisão, tá bom? A gente na próxima aula vem realizando algumas atividades, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Good morning, good afternoon or good evening. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês dessa semana e hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 5, que se chama A Perfect Weekend. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Days of the Week, que é lá na página 64. Na verdade, a 64 é o exercício de hoje. Vocês sabem que antes do exercício, a teacher sempre passa alguma coisinha, não é? Para revisar? Então, observem aí essa imagem que eu tenho o primeiro dia da semana até o último dia. O primeiro dia tá lá no topo, que eu chamo de Sunday. Sunday, não é à toa que tem um solzinho, porque é o dia do sol. Já o Monday, que é a segunda-feira, é o dia da lua. E o restante dos dias eu já falei pra vocês, né, que é em homenagem a Deus e tudo, mas só foquem numa coisa, gente, é em homenagem a alguém especial precisa de iniciar com letra maiúscula. Então vamos lá. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. Só inicia essa palavrinha se você lembrar que inicia com letra maiúscula, por favor, please. Ok? Combinado então? Então vamos lá. Página 64.
A página 64 tem o exercício 6 que diz assim: Read and answer, then talk to a friend. To your friend. Então, leia e responda as perguntas, depois converse com seu colega. Essa parte de conversa com seu colega, vamos deixar para o atendimento online, que tal? Então, melhor assim, né? Porque não tem como conversar agora presencial, mas eu vou dar orientações como vocês irão preencher aqui esses espaços. Então, letra A diz assim: What do you do on Saturdays? O que você faz aos sábados? Então, para iniciar essa resposta, eu inicio assim: On Saturdays, vírgula, e aí eu vou colocando verbos de rotina, de coisas que vocês fazem frequentemente. Então, o que vocês fazem ao sábado? Eu dei um exemplo, não é para copiar assim de cara, porque nem todo mundo faz essas coisas. Então, a letra A eu coloquei como exemplo: I play soccer, vírgula, watch TV, vírgula, play videogame. E aí vocês vão complementando com as atividades que vocês realizam aos sábados. Da mesma forma vamos fazer com What do you do on Sundays? O que vocês fazem aos domingos? Então, da mesma forma, só que como eu já dei o exemplo da letra A, a resposta vai ficar por conta de vocês, da letra B, da letra C, D e E. Não tem como a teacher corrigir, porque não existe resposta certa e resposta errada, além do que vai existir uma variedade, né? Nem todo mundo segue a mesma rotina, faz as mesmas coisas, então não vamos utilizar os mesmos verbos, né, frequentemente, que não vai chocar as respostas de vocês. É isso que eu tô falando. Vai variar, o aluno vai responder as coisas dele, outro vai responder sobre ele também. Respostas pessoais, ok? Indo mais adiante, a gente tem na página 64 o exercício 7, que diz Listen and choose. Para poder resolver isso, você tem que ouvir, ou seja, a oportunidade é agora. Você só com seu livro não consegue resolver. Então, preste atenção no áudio dessa aula para você fazer. Let's go! So, listen and choose. My favorite day of the week is Saturday. What do I do on Saturdays? I go to the park with my family. I ride my bike at the park and have ice cream. It's great! Conseguir identificar qual é o dia da semana que ela prefere, que é o preferido dela, o que ela faz, né, nesse dia? Ela vai para algum lugar, e nesse lugar, o que ela faz nesse lugar? Ela falou. Então vamos lá, vamos corrigir. Então vamos ver, o dia preferido da semana dela é Saturday. O que ela faz aos sábados? Go to the park. E aí lá no parque, o que ela faz? Ride a bike and have ice cream. E toma sorvete. Ela anda de bicicleta e toma sorvete. Então, se você conseguiu identificar, ó, parabéns. Se você não conseguiu, errou um pouquinho, parabéns também, você tentou, tá bom? O importante é que você consiga aprender. Ficando com dúvida, já sabe. Tô lá no plantão esperando vocês. Então, mais adiante, aí eu vou pedir que vocês prestem atenção na atividade de hoje aqui do caderno. Então, você vai pegar o seu caderninho agora, vai colocar a data de hoje, o nome da teacher, activity, o enunciado que diz o seguinte: Look the timetables, Josie, and answer the questions. Então, o que é uma timetable? É um quadro de atividades diárias, de rotina, ou seja, vai ter o nome da semana, dos dias da semana. No caso aqui eu tenho Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday e assim por diante. Para cada dia da semana, a Josie, ela faz alguma coisa, certo? E eu coloquei essas coisas aqui, por exemplo, na segunda, visit her parents, ela visita os parentes dela, na verdade grandparents, que são os avós, I'm so sorry, ela visita os avós. Na terça, Tuesday, o que ela faz? Dance, balé. Então, observem bem isso aqui, porque vocês vão copiar essa timetable no caderno de vocês. Pega uma reguinha, desenha bonitinho, divide direitinho, tá? Escreve as atividades e copie também. Copie a letra A letra B e a letra C, tá bom? Dá um pause no vídeo direitinho, copia, olha direitinho para responder. Como é que vocês vão responder? A letra A pergunta: What does Josie do on Saturdays? O que a Josie faz aos sábados? Você vai lá na tabelinha, tá escrito aqui dance, balé. Então vocês vão completar, vou dar o exemplo letra A, tá? On Saturdays, vírgula, Josie
dances ballet. Então, como está na terceira pessoa do singular, você vai flexionar esse verbo. Vai ficar dances ballet, porque faz parte da rotina, é o verbo no presente e eu preciso fazer essa flexão. Dances ballet. Assim mesmo vocês vão fazer com outros verbos que tem aí, tá bom? Então dá um pause, copia, observa e responde e a teacher já volta com a correção. Vamos ver se está tudo ok? Vamos lá, a letra B. O que a Josi faz na segunda-feira? Letra B. O que a Josi faz na segunda-feira? On Mondays, Josi visits her grandparents. Ela visita os avós. Na letra C. What does Josi do on Fridays? O que ela faz nas sextas? On Fridays, vírgula, Josi swims. Ela nada na sexta-feira. Aí a gente tem What does Josi do on Wednesdays? O que ela faz na quarta-feira? On Wednesdays, Josi has English classes. What does Josi do on Thursdays? O que ela faz na quinta-feira? On Thursdays, vírgula, Josi goes to the movies. Ela vai ao cinema. E por último, What does Josi do on Sundays? On Sundays, Josi watch TV. Então, essas informações, com essas respostas sobre a rotina da Josi, estava tudo no quadrinho que vocês desenharam no caderno, ok? Conseguiu responder direito? Eu espero que sim, eu vou perguntar isso lá no plantão, tá bom? Se ficou com dúvida, estou lá aguardando vocês. Galera, a gente se vê então na próxima aula. Bye, bye!